Boa noite, pastor, aleluia. Tudo bem com o Senhor? A paz do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: existe realmente maldição hereditária ou não? Quando o Senhor Jesus foi crucificado, morreu na cruz, ele realmente levou todas as maldições? Alguns pastores dizem que existe a maldição hereditária. Do ponto de vista do Senhor, existe ou não? Muito obrigado. Forte abraço. Vou tentar simplificar, varão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Paulo escrevendo aos Gálatas 3:10. Porque aqueles que não, maldito será aquele que não permanecer nas obras da lei. Entretanto, mesmo Gálatas 3:13, Paulo escreve dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ok, então o que as pessoas não entendem é que quando ele diz que nos resgata da maldição da lei, ele se torna maldição em, em nosso lugar, mas aqueles que não permanecerem em Cristo seriam amaldiçoados por Cristo, estariam debaixo da maldição de Cristo, da maldição de não reconhecerem que ele se tornou maldito em nosso lugar. Então, quando o homem não permanece em Cristo, não faz a vontade de Cristo, ele seria amaldiçoado por Cristo. Esse homem sofre todo tipo de maldição. A mesma coisa que quando era da época da lei. A diferença é porque era na lei, agora é em Cristo. Porque todas aquelas maldições de Deuteronômio 28, aqueles que não serviam ao Senhor, disse, seriam amaldiçoados, que serviam seriam abençoados. Agora é em Cristo. Transfere isso para Cristo agora. De forma que a maldição ela existe quando ela é lançada por alguém, como Paulo que lançou maldição sobre aquele homem, disse, seja entregue a sua carne, Coríntios 5, né? Seja entregue a sua carne a Satanás para ver se ele se salva. Ali, Paulo está transmitindo uma maldição para aquele homem, para ver se Deus podia, através do mal sobre ele, se arrependesse e fosse salvo, né? Então, temos a maldição que Paulo lança sobre ele, a maldição que Cristo permite que o inimigo tome conta. Então, nós temos a maldição do homem, a maldição do próprio Satanás, porque em 1 em Romanos 1, a Bíblia nos diz que ele nos entrega nossas próprias concupiscências, nossas paixões infames. Então, esse mesmo Cristo agora permite que você seja amaldiçoado por homens. No passado, lembra de Balaão, que ia amaldiçoar o povo de Israel? E o próprio Deus nos dizia, eu abençoarei os que te abençoarem, Abraão. Também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus amaldiçoava. O homem também amaldiçoava. Quando Deus amaldiçoava alguém, ele podia amaldiçoar diretamente, Deus ferindo, ou Deus permitindo que Satanás entrasse na vida daquela pessoa. Veja que o próprio Deus dizia lá no passado, em Êxodo 20, né, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é maldição hereditária. Deus transferindo o mal para toda a geração daquela família, porque não permaneceram nele. Isso ainda ocorre hoje para a vida daqueles que não permanecem em Cristo. Tanto é que naquele dia o Senhor vai dizer, Mateus 25:41, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Lá estamos de novo diante de maldição, de pessoas amaldiçoadas. E maldiçoadas ali por Deus, pelo próprio Cristo, né? Porque agora é em Cristo, não é? Porque ele se fez maldição por nós, mas aqueles que permanecerem nele, aqueles que não permanecerem nele, a maldição cairá sobre esse. Então ele vai chamar de maldito naquele dia. Então, maldito, todo aquele que não permanecer em Cristo será maldito, amaldiçoado, e ele pode ser amaldiçoado por homens, pode ser amaldiçoado pelo próprio Cristo, e Cristo pode tocá-lo diretamente ou entregá-lo a todas as maldições de Satanás. Então, a maldição existe e ela passa, sim, de geração a geração, do mesmo jeito do passado.
Da mesma forma, maldição hereditária existe, ela pode ser, ela pode vir do próprio Cristo, pode vir de homens ou do próprio Satanás. Vale lembrar que Paulo amaldiçoou assim claramente, né? Em Gálatas 1:8, ele falou que ainda que um anjo do céu, ainda que um de nós, ou um anjo do céu desse anuncie outro evangelho, seja maldito, né? No versículo 8 de Gálatas 1. E depois no versículo 9 ele repete, digo novamente que se alguém anunciar outro evangelho, seja maldito. Então, a maldição, ela sim, ela pode vir a partir de um homem, a partir do próprio Deus e de Satanás, e ela pode sim ser hereditária, pois todo aquele que não permanece em Cristo seria e será e deve ser amaldiçoado pelo próprio Cristo, pois Cristo se fez maldição por nós. Nós quem? Aqueles que permanecem nele. Fora disso, qualquer um pode ser amaldiçoado e a maldição pode permanecer hereditariamente até que reconheça Cristo. E isso vai acontecer do mesmo jeito que está escrito em Êxodo 20. Quando essas pessoas não permanecem em Cristo, essa maldição que vem sobre eles, seja de homem, seja de Satanás e do próprio Cristo, virá sobre ele e o Senhor visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, da mesma forma que está escrito em Êxodo. E isso é maldição hereditária. E eles, se morrerem sem Cristo, não permanecendo em Cristo, naquele dia ouvirão a mesma frase: apartai-vos de mim, malditos. Cristo vai dizer isso: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E isso eles ouvirão do próprio Cristo naquele dia. Aqueles que não permaneceram em Cristo ouvirão do próprio Cristo, que dirá em Mateus 25:41, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom dia, pastor, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi atentamente o áudio que o Senhor me enviou. Eu agradeço ao Senhor pela atenção. Eu vou explicar para o Senhor o motivo dessa pergunta, a razão sobre a maldição hereditária. O Senhor citou ali o livro do Êxodo, que fala lá que o Senhor vai visitar a terceira e a quarta geração. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu comecei a desconfiar na minha própria família, por exemplo. Houve, me desculpa usar essa palavra, mas no meu ponto de vista, teve muitos casamentos ali fracassados. Teve divórcio. Então, eu percebi, eu fui raciocinando e pensando aqui, lembrando de cada pessoa. E fui lembrando. E cada pessoa ali não conseguiu ser feliz ali na vida amorosa. Realmente foi um fracasso. Realmente um fracasso. E na infância minha, hoje eu tô para fazer 31 anos. Ali por volta de 10, 11 anos que eu tinha, a mãe do meu pai era viva. E eu cheguei a ver ela por volta de umas 2, 3 vezes manifestada com demônio na infância. E eu vi aquela cena ali, aquele, aquele ato acontecendo, e ela ficava completamente ali nervosa, alterada, completamente descontrolada. E esse tal desse espírito que manifestava nela chamava pelo nome do meu pai. Tanto que hoje meu pai é casado novamente. Então, aí eu comecei a fazer uma ligação, assim, juntar os pontos. Juntar os pontos, eu comecei a desconfiar numa possível maldição hereditária. Porque eu posso usar minha própria vida, por exemplo. Eu vou fazer 31 anos. Até agora também eu não consegui casar. Não tive ali um sucesso ali assim na vida sentimental até agora. Então aí por isso que começou a gerar essa desconfiança. É claro, eu frequento a igreja, já batizei nas águas.
E não cheguei a passar por manifestação de demônio, já recebi oração, não cheguei a manifestar nada, assim, maligno. E por isso começou a surgir essas desconfianças nessas áreas. Aí eu pensei comigo, comecei a raciocinar, juntar os pingos nos is e cheguei ao ponto. Será que pode ser uma maldição hereditária? Eu não sei se no passado meus familiares teve contato com macumba, espiritismo, ou se alguém fez algum trabalho para alguma entidade, alguma coisa, mas sempre foi uma família completamente complicada, difícil de lidar. Uma família com um gênio difícil, sabe? O meu tio, se eu não me engano, ele é espírita. Então é uma família que já foi mexendo ali com um lado ali errado. A minha avó, minha bisavó, quer dizer, quando ela era viva, ela tinha várias imagens de escultura, também parece que manifestava também com algo maligno. E por isso que eu fiz essa pergunta. Eu pensei comigo, será que eu também posso estar pagando por algo que eu não fiz? Por isso que eu perguntei ao senhor. Muito obrigado por me ouvir, pastor. Um ótimo abençoado dia para o senhor. Sim, varão, só o fato da sua família, né, seus antecedentes, né, terem uma vida entregue à idolatria, a espiritismo, à desobediência, afastados de Deus, só isso já é o bastante para eles, pelas suas próprias obras, estarem debaixo de maldição. Não é necessário nem que alguém venha e o amaldiçoe, não é necessário nem que o próprio Deus amaldiçoe. As próprias obras nas quais aquelas pessoas resolveram viver e se entregar a elas, faz com que o inimigo tenha legalidade para agir de forma específica naquela casa. E na sua ele está agindo dessa forma, ele teve liberdade para agir, independente de alguém fazer obra de macumba ou de alguém mesmo usar, proferir, verbalizar uma maldição. Só o fato da família viver entregue às suas próprias concupiscências, fazer o que acha que deve fazer, essas pessoas caíram exatamente na legalidade do inimigo para ter essa oportunidade, esse acesso de tornar essa família, ou de manter essa família debaixo de maldição. E você já percebeu que tipo de maldição está ocorrendo na sua casa. E como é que isso deixa de existir? Por exemplo, no seu caso, você deverá dobrar seus jejuns, suas orações e orar para que este efeito, como você disse, eu não fiz nada, mas você está debaixo disso. Por quê? Porque você está ligado a essa família pela árvore genealógica. Então, o efeito sobre ti pode deixar de existir, pode enfraquecer, pode até deixar de existir. Mas essa maldição ainda estará na família enquanto toda a família não vir para Cristo e reconhecer em Cristo, porque quando eles virem para Cristo, então a maldição que estava sobre eles, Cristo toma sobre si. É aí onde ocorre o texto de Gálatas 3. Ele se torna maldição por nós. Mas por nós quem? Aqueles que permanecem nele. Enquanto a tua casa não estiver nele, a maldição estará na tua casa e não nele. Quando tua casa toda se rende a ele, aí ele se torna maldição no lugar da tua casa. Ou seja, ele toma sobre si toda essa maldição e quebra tudo. Fora isso, você pode orar individualmente para que sobre ti ela não tenha o efeito tão intenso que tem sobre toda a casa.